Fala pessoal, estamos iniciando mais um podcast, o Movecast, que tem como objetivo principal te manter em movimento. E hoje a gente tem convidados no plural, bem especiais aqui. Eu preparei uma apresentação, uma pautinha aqui que eu vou compartilhar com todos para que a gente tenha uma diretriz. A gente vai falar hoje sobre transporte de carga, especificamente trazer um mapa que não é uma trilha exata, até porque quem empreende nesse mercado sempre tem que estar mudando, inovando, reinventando e fazendo a parada acontecer. E para isso eu trouxe um cara aqui da vida real, um cara que está no dia a dia, que respira isso e que faz de fato a parada acontecer. E diga-se de passagem, é um dos caras que quando a gente ouve aquele ditado que para fazer acontecer tem que levantar a bunda da cadeira, é um dos caras que para mim é referência e eu já aprendi demais com ele. Antes de passar a bola aqui e apresentar, tem um recadinho importante, porque hoje é o primeiro episódio em que a gente está trazendo Renan Venâncio, que daqui a pouco também eu vou deixar... Bom dia. Dar uma estendida, que é consultor em transportes, especialista em gestão comercial e está vindo compor o time aqui, Movecast, para deixar mais leve, mais tranquilo, a gente poder bater um papo legal e trazer informação e conteúdo de valor. Então daqui para frente a gente vai ter uma série ali de episódios falando sobre logística, transporte, mais resultados, vendas, negócios. E o Renanzão tá compondo aí com a gente toda essa parada. Sem delongas, hoje estamos com um cara que respira esse mercado há mais de 15 anos. Vamos colocar ali, talvez já beire os 20. Talvez ele vai confirmar essa informação aqui pra gente. Que está ativamente no mercado de logística, já foi chapa, já trabalhou com carga e descarga, motorista de caminhão, ajudante geral em fábricas do Japão. Hoje é dono da BP Express, que é uma transportadora de peso, que está com uma frota gigante e, é claro que eu não tenho esse número exato, depois ele vai colocar aqui, mas são mais de 80 veículos entre pesados, leves, de pequeno, médio e grande porte. Atende especificamente assim, uma das grandes especialidades, e a gente vai ter a oportunidade de entender que está ligado à parte de higiene pessoal, fraldas e similares. Estamos aqui com o produto do amor, tá? Bom dia, gente. Vou guardar a explicação do produto do amor, não é brincadeira não, mas uma brincadeira bem saudável aqui, que é o Pro da Amor, que é pai do Lucas, pai da Andresa. E, Proda, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Tô felizão de você ter topado. E eu agradeço o convite. Ter separado um pouquinho dessa agenda corrida, principalmente nessa reta final de ano aí, que geralmente os picos de demandas já são mais fortes, né? Sim. Então, obrigado mesmo. Vou passar a bola para você se apresentar de forma bem resumida e já com uma missão. Cara, você que está nesse negócio de transporte de cargas, como que funciona o seu negócio? Traz um pouquinho de dados, de números, como que está a BP Express hoje, o que você faz da vida, Proda? Gente, bom dia novamente a todos. Cara, eu vivo isso porque, de uma certa maneira, né, eu comecei isso por acaso, num momento muito difícil, né, que eu, meu pai, meu irmão, estávamos literalmente desempregados, tá? E na época existia ainda existe essa questão do leilão. Meu pai comprou uma Kia Besta, né? Besta, para quem é mais novo não conhece, é essa vanzinha aí, né? Que a gente na época era bem famosa, né? Hoje em dia no Brasil. Hoje ela tá meio desaparecida, né? Mas é a van atual aí que a gente nossa tem no vanzinha, um furgãozinho, né? Então, num dia, o meu filho, no ano exatamente de 94, eu fui comprar fralda descartável de segunda linha, porque situação difícil. E eu fui nessa empresa, comprei a fralda e notei que tinha um monte de perua, essas coisas carregando. E perguntei pro segurança lá se tinha possibilidade de carregar também, né? Eu precisava de uma frente de trabalho, eu e a minha família. E ele me indicou uma transportadora da região aqui também. E ali começou. Fui lá, até hoje tenho contato com ele, o seu Orlando. E um bom italiano, né? Com todo o português rasgado, né? Vamos dizer assim. Falou, fui lá conhecê-lo e tal. E ele falou assim, veja se essa carga cabe no teu carro. E eu, com o maior cuidado, tal, ele perguntou para mim, quantos metros cúbicos tem? Eu não tinha nem ideia do que era metro cúbico. Honestamente falando.
Aí eram 60 caixas, que na época a fralda vinha em caixa de papelão. Sim. 60 caixas. E eu com o maior cuidado, né? Tava eu e meu irmão nisso aí. E a gente foi colocando lá a mercadoria, né? Tudo certinho. E ele falou, não é assim que funciona. Aí veio, já bateu a carga, batia aqui, lá e coube. Aí me pediu o documento do carro e a habilitação não tinha habilitação. Ele falou, como é que você vai fazer essa entrega? Eu falei, eu vou buscar o meu pai. Né? Então, meu pai, cheguei lá, busquei, pai, arrumei um serviço pra gente. Isso em 94. Em 94. Tá? Eu acredito que no final de 94. Aí fizemos a primeira carga. Aí tudo começou. Meu pai dirigia e eu e meu irmão como ajudante. Né? E ele foi muito tempo, mas ainda era muito difícil. E na época eu era casado com a mãe do meu filho, do Lucas. E eu acabei optando em ir para o Japão com ela, porque ela era descendente. E assim fizemos. Fomos embora, meu pai continuou. Mas muito difícil essa dificuldade de começar um negócio aqui. Né? Porque geralmente se você vai para uma empresa que tem um volume maior, eles exigem muito mais. Você não tem como atender. Então você acaba ficando refém de uma transportadora, média, grande, onde ela detém o cliente. E você vai ficando ali tentando, né, conseguir um lugar melhor ao sol. E em 99 eu voltei pro Brasil. 99 foi o ano que o Danilo nasceu, tá, gente? Em 99 eu voltei. Daqui a pouco eu falo quando que o Renan nasceu aqui. Próximo da Revolução. Qual, né? Foi. Aí viu a Segunda Guerra Mundial, vivenciou tudo isso. Viu Hitler cair. Viu Hitler, porra toda. Aí, cara, voltei em 99, a mãe do meu filho ficou doente, né? E tinha que fazer uma cirurgia no Brasil. Aí voltamos e tinha a questão do milênio, vai acabar, não vai acabar. Eu falei, bom... Teve essa parada. Vamos voltar para você se tratar e se acabar, que a gente acabe na nossa terra, né? E só que aí, por uma questão de não ser destino, ela fez uma cirurgia e faleceu. Então eu fiquei viúvo muito jovem, né? Pai de um filho com 5, totalmente sem referência de dinheiro, porque a gente fica fora há algum tempo, a gente perde todas as referências possíveis, né? Principalmente de dinheiro. Só aproveitando o gancho um pouquinho, quando você foi para o Japão, esse processo que você teve de ir para o Japão, você ficou um tempo lá, você foi mesmo pela dificuldade que você estava passando aqui e foi procurar uma oportunidade, foi trabalhar lá. Cara, então, antes disso acontecer, o serviço que meu pai fazia com a vanzinha, transportando pro seu Orlando, não dava para todo mundo. Sim. E aí eu fui morar em São Paulo e eu comecei a trabalhar numa empresa de gesso, que fica embaixo do viaduto da Washington Luiz. Não sei se existe ainda. E eu era um ajudante geral, onde eu fazia placa de gesso, descarregava caminhões de gesso que vinham de Trindade, na Pernambuco, para cá. Só que não dava, cara. Né? E eu sempre fui muito inquieto. Sabe? Não dava. Trabalhava trabalhava muito. Acho que como muitos brasileiros, como muitas pessoas que querem começar qualquer negócio, trabalham. Né? Porque exige esse esforço. Não adianta que a gente pensar, tudo bem que eu sou de uma época que você tinha que ir para cima do negócio mesmo. Hoje em dia, os jovens, né, que cada vez mais estão mais jovens, ocupando lugares de liderança, essas coisas, não pensam muito assim. Tá? Mas eu ainda acredito, tá, na força do trabalho, que você precisa ter um diferencial de mercado, né? E assim foi feito. Foi ajudante, só que como ajudante de descarga caminhão de gesso, fazer placa de gesso, cara, não dava. Era essa a lembrança que eu tinha. É. Eu lembrava que você tinha comentado debaixo do viaduto e tal. Isso. Então, quando eu me apeguei ao serviço de carga e descarga, foi desse período. Então, foi antes de ir para o Japão. Isso, antes de ir pro Japão. Esse aí acho que foi a vírgula que faltava para mim entender que não dava para mim mais. E eu tinha que aproveitar a oportunidade, que era ir pro Japão. Não tinha opção. E como surgiu essa oportunidade para você? Na verdade, começou... Eu era casado e o meu cunhado, né, veio com essa... Na época tava uma febre de ir pro Japão, né? E ele também é uma situação difícil. Falou, vamos pro Japão? Eu tava lascado. Falei, vamos embora. Né? Não sabia falar um A, cara. Tava lascado, literalmente.
eu falei, vamos. Aí fizemos as documentações, tal. E, tipo, uma semana antes de ir, viagem já marcada, o meu cara falou, não vou não. Eu falei, eu vou. Caramba. Só que eu casado, um filho pequeno. recém-nascido, indo para um lugar que, cara, culturalmente, de tudo, você não tem nem ideia para onde você está indo. Mas assim eu fui. Muitas dificuldades lá também. Eu trabalhava em empresa de... eu fazia o que tinha para fazer, né? Então, o primeiro trabalho que eu tive no Japão foi numa empresa que fazia fiação para painel de carro da Toyota. Então, eu trabalhei lá, tal, só que o salário era pouco para sobreviver lá. E um dia, né, teve um cara que falou assim, cara, você quer fazer um bico? Né? Que lá a gente vai fazer um arubaito, né? Um bico. Falei, claro, tô ferrado, porque você vai devendo para lá. Né? Na época foram $30 mil que eu fui devendo de passagem. Né? Eu, minha mulher e meu filho. E aí, tinha que pagar o cara que financiou isso aí, então eu precisava, quanto mais trabalhasse, mais cedo eu me livraria do cara. E aí fiz esse bico numa empresa que fazia para-choque envolvente de carro. Umas injetoras gigantescas, né, cara? E aí eu comecei, fui fazer, trabalhava à noite fazendo isso aí. Aí uma bagunça, cara, uma zona, a gente, né, pensa, não, as fábricas japonesas, né, são primeiro mundo. Cara, onde eu trabalhei não era, sabe, era uma zona. E eu sempre tive um problema com essa coisa de organizar algumas coisas, principalmente no ambiente de trabalho. Então, trabalhei, organizei o que estava, limpei, que estava uma sujeira, e o japonês olhava para mim. Eu não sabia falar nada, né? E foi até engraçado que no trajeto, né? Na época existia VASP, não é do seu tempo, Danilo. O Renan deve saber muito bem. Só pra bem ficar claro, eu não nasci em 99, tá, gente? Só pra deixar claro. Aí o meu drama começou no avião, que eu peguei a VASP do Brasil para Seul. E fiquei 8 horas em trânsito em Seul e de Seul para o Japão. Então no voo de Seul para o Japão, não sabia falar inglês, muito menos japonês. A aeromoça acho que dominava esses 2 idiomas. Meu filho só tomava leite com chocolate, Toddy, Nescau, e eu não sabia pedir isso para a aeromoça. Ela trazia creme, trazia café. Aí, graças a Deus, tinha um brasileiro no voo. Aí ele falou, pede cocoa. Quando eu pedi, a menina trouxe exatamente o que o meu filho precisava. Falou, de fome, meu filho aqui não morre mais. Já aprendi uma palavra. Cocoa, foi a primeira coisa. A principal. E assim eu fiz, cara. Chegava nos lugares, cocoa. A mulher me apontava, eu catava e ia embora, né? E, enfim, aí voltando, né? Aí fui pra lá, organizei a empresa. O cara falou, dá pra vir amanhã? Dá. Eu fui ficando e permaneci na empresa. Todo o tempo que eu fiquei no Japão. O período de 5 anos. Entendi. Aí foi quando a minha esposa... Isso nessa empresa você já estava atuando na área de logística? De organização de estoque, não? Na verdade, eu não tinha noção o que era logística ainda. Isso não tinha aparecido na minha vida. Então, ainda. eu te perguntei isso porque quando eu comecei a trabalhar com logística foi a mesma coisa. Eu não tinha noção nem do que era logística e eu já trabalhava com logística. E aí a gente teve um bate-papo sobre isso no outro episódio que a gente gravou, que é interessante como a logística faz parte da nossa vida sem até mesmo a gente saber o que é, né? Sim. Você começa a trabalhar com logística sem saber que você está na área. Exato. Foi isso, exatamente isso. Porque, ó, passou um tempo, aí eu já não trabalhava mais eles chamam baritore, tirar as rebarbas, dar acabamento no para-choque para ir para pintura, preparação. Então, eu acabei trabalhando de operador de pilhadeira, onde eu abastecia as máquinas para dar produção, que ia para não sei quanto, para trocar, né? Então, tudo isso já era logística e eu passou desapercebido. Tá. Você ficou 5 anos no Japão. 5 anos. E aí, quando você voltou para o Brasil... Então, aí voltei em outubro, né? Em outubro, a mãe do meu filho teve que fazer uma cirurgia às pressas. Ela faleceu depois da cirurgia. Então, para mim, que tinha ideia de voltar para o Japão, porque foi um país, cara, que para mim foi muito bom. Sabe, eu aprendi muito. Na época que eu fui, também acho que foi mais fácil eu me adaptar. Apesar que eu gosto desse lance
do desafio, eu curto isso aí, né? E aí voltei, mas com a perda da mãe do meu filho, eu dei uma desanimada de voltar, né? Os chefes me ligavam de lá. Meu, volta pra cá, tu tem que trabalhar, cara, tu tem filho. Larga o filho aí e vem embora, né? Vai embora. Mas assim, eu não consegui, mas tive que trabalhar, né? E o meu pai continua aqui. Segura na ponta aí do retorno, né? Porque foi bem complexo o retorno, principalmente por acontecido, né? Sim. E eu tirei algumas sacadas aqui, até pra gente não perder a linha e já pegar esses insights. Sim. Olha que show de bola, né? O estopim para vocês começarem a empreender, mesmo você não tendo dado continuidade naqueles primeiros anos, foi o quê? Observar dentro de um lugar que você nem imaginava uma dor de um cliente e levar uma solução. E você já Exatamente. à frente do tempo, né, com essa ideia de empreender, pô, quem que vai comprar uma besta, no caso uma vanzinha, sem entender nada, né, e meter o negócio ali para fazer acontecer? E, pô, foi um primeiro passo que, mesmo em todo esse período que você esteve no Japão, continuou, né? Talvez... Continuou. O meu pai permaneceu, né, com o meu irmão. Mas passaram por dificuldades. Claro. Eu acho que para algumas situações, eu acho que eu consigo transitar com mais tranquilidade, dependendo dos problemas que a própria logística, né, propõe ali para o negócio, né? O meu pai e meu irmão, eles pegaram uma época muito difícil, época de transição de empresa, onde perderam uma época o serviço, né? Vinha numa ascendente, daqui a pouco parou. Enfim, passaram por dificuldades gigantescas, né, o meu pai. E quando eu voltei em 99, né, não estava fácil ainda. Só que eu ainda tentei trabalhar com o pai da minha finada esposa, tudo, só que não deu certo, né? E por N fatores. Então eu voltei, isso foi no interior. Aí plantei grama, trabalhei com grama, enfim. E voltei. Só que assim, voltei, cara, com na época, uma Saveiro 2001 e um trocado no bolso. Voltei pra casa dos meus Cheio pais. de vontade. Cara, eu precisava fazer alguma coisa. Não tinha opção. Não, tinha ou era. Não sei, mas assim... Mas o interessante, assim, você vê, né? Pela história do Prodamor, pelo pouco que a gente está ouvindo, que eu sei que tem muita história aí ainda, sempre o incômodo de tentar empreender de alguma maneira, né? Ele não entrou numa empresa e se acomodou, não, vou ficar aqui porque eu estou ganhando, ou vou voltar para o Japão porque eu já conquistei isso lá, não. A preocupação dele sempre em evoluir, na verdade. Cara, é engraçado que tem um lance aí, que quando eu fui trabalhar com o meu ex-sogro, era Itapetininga. Em Itapetininga tinha uma firma gigantesca lá, uma empresa japonesa, eu não lembro exatamente o nome. E eu tive uma proposta, porque eu falava o idioma. Você já dominava, né? Você ficou 5 anos por lá. Então eu não sei, e o salário era legal, tudo. Eu pensei em trabalhar para os caras, mas eu não sei porquê, cara, eu não quis trabalhar assim dentro de uma empresa. Sim. Eu não teve nada assim efetivamente que me impedisse de ir adiante. Eu simplesmente, sabe aquela coisa que vem assim, não vou. Isso não é para mim. Eu não pensei exatamente assim, mas alguma coisa me impediu de ir adiante. Com a ideia de trabalhar numa empresa. Então, acho que 2001, mais ou menos, me desentendi com a família lá e tal, e voltei pro meu pai com essa Saveiro 2001 e uma merreca no bolso. E como eu fiquei uma parte no Rio de Janeiro, depois fui para Minas Gerais também um pouco, e eu passava na Fernão Dias e via umas lojas de caminhão. E meu pai falou assim, a gente tá trabalhando aqui, tá legal, tal, né? E vem pra cá. E no primeiro fechamento da empresa, eu participei, assim, fui ver, né? E o cara na época, cara, a logística era engraçado. Porque o cara chegava assim, vê o que você quer carregar aí, uma pilha de notas. E meu pai separou as notas lá, a gente não... Era bem assim mesmo, né? A gente tinha, na época, a bestinha já ficou para trás, né? A gente trocou ela num caminhãozinho, né? E depois virou um outro caminhãozinho. E aí eu vi aquele monte de notas, só que assim, você tinha que carregar aquilo só e o fechamento acabava rápido. Então ia ficar sempre um período ocioso, né? E a gente busca faturamento sempre, né? Tem que sobreviver. E aí eu vi, ela tinha umas cargas grandes, né?
Aí um dia o meu irmão foi dar uma volta, eu peguei ele num sábado de madrugada. Peguei essa Saveiro e fui pra Contagem, em Minas. Onde uma loja que passava lá tinha na época um GMC lá, cara, aqueles 12.170, um tocão gigante. Aí cheguei lá no sábado, falei, vou atrás daquele caminhão, que deve ser barato, né? Cheguei lá no sábado, o guarda falou assim, hoje não abre. Falei, poxa vida, né? Mas o dono não vem, eles não conseguem ligar. Eu vim de São Paulo, cara, pra ver se eu conseguia fechar um negócio nesse caminhão e tal. Cara, eu fechei a boca, o cara apareceu, chamado Cláudio. Aí, ó, ele é o dono. Aí eu falei assim, Caramba. olha que coisa louca. Meu irmão veio dormindo de lá pra cá. Aí eu falei, Cláudio, quanto você quer nesse caminhão? Ele falou lá um valor, não vou lembrar na época. Aí ele falou, você troca na Saveiro? Aí ele falou assim, troco. Aí, por exemplo, se aqui em São Paulo a Saveiro tinha um valor de mercado de 21, ele me pagou 23. Aí eu tinha que voltar, acho que R$7.000 pra ele. Era uma coisa assim, eu não tinha um centavo. Eu falei, posso fazer no cheque? Aí ele olhou pra minha cara assim, pode. Eu falei, pô, beleza. Fez o caminhão funcionar, tal. Aí, cara, vim embora com meu irmão, né? Fizemos uma viagem louca num caminhão, a cabine, um caminhão duro, cara. Jesus amado. Tava mais duro que a minha situação, da minha família. Aí, viemos, né? Meu pai, até quando a gente chegou no domingo de noite aqui, meu pai falou assim, cadê o carro? Eu falei, tá aí fora. Chovendo muito também. E tinha vazamento no baú, cara. E ali começou aquela... Acho que foi aquele... o despertar mesmo, né? Que eu vi que precisava fazer volume. Proda, puxando esse gancho aí, é o típico início de quem resolve empreender, precisa empreender, vai lá e desbrava, faz acontecer, né? Porque você não tinha ninguém ali de respaldo. Não. Meteu o cheque ali e provavelmente na sua cabeça você ia pagar com o próprio caminhão, Cara, fazendo serviço. Sim, a minha mãe, quando eu cheguei e falei, cara, eu não vou esquecer, a minha mãe, a gente vem de uma família simples, cara, sabe? E essa questão de dívida, contrair dívida e ter como pagar, cara, era uma coisa muito nova pra gente. A gente não fazia essas contas, né? Essas loucuras, né? Aí, cara, pô, tem 7 cheques voando, aí nós temos que trabalhar pra pagar. E assim foi, cara. Pagamos tudo certinho, tal. E a gente foi trabalhando, foi aumentando, porque por incrível que pareça, esse caminhão trouxe, né, assim, mais volume, né? Porque com o dele eu tirava 2 do pequeno. Só que na época, cara, eu fazia loucuras. Por exemplo, trazia uma mercadoria, colocava na garagem de casa, entendeu? Pra me buscar mais uma, pra ter mais cargas pra ter mais viagens pra fazer, né? Aí ficava meu pai dirigia, meu irmão dirigia, porque o meu pai e minha mãe tiveram uma época, cara, que assim, o meu irmão, eu tava no Japão na época. O meu irmão saiu num caminhãozinho com ajudante e meu pai e minha mãe em outro caminhão. Onde a minha mãe ficava em cima do baú mandando fralda pro meu pai carregar, sabe? Então, a minha família, de uma certa maneira, assim, eu tenho aqueles insights que você tem, sabe? Sobre a sua família, sobre o começo do negócio, né? Onde meu pai, minha mãe e meu irmão, eles fizeram aquela parte, a pior parte que tem, né? Que é onde existe realmente aquela questão física. O período, né? O tempo mais difícil ali do negócio, né? Que geralmente é o começo. Então, e a gente acontecer. não tinha opção, o Dan. Não tinha opção de nada. A gente tinha que fazer acontecer daquela maneira, né? A gente não tinha... não tinha um plano B, né? Não tinha. Tinha que fazer o que... Era aquilo que tinha que fazer. E faça bem feito para você amanhã ter outra, né? E assim foi, cara. Aí eu voltei com esse caminhão, tal. A gente continuou o trabalho, tal. Aí eu percebi que as cargas eram maiores. Aí você vai vendo as notas, os caminhões encostando. Aí eu comecei a perguntar, comecei a ver preço, né? Aí a gente foi o primeiro caminhãozinho 0, né? Pô, quando eu cheguei... Broda, só um gancho aí. Nessa época que você está falando que você já tinha mais caminhão, seu pai trabalhava num caminhão, você e o seu irmão com outro. Isso. Vocês ainda estavam agregados em transportadora ou vocês já tinham um negócio próprio aí? A gente teve um momento que a gente conseguiu abrir para carregar, né? Isso foi na época do meu pai e do meu irmão. Você tinha que ter um CNPJ. Sim. Né? E poxa vida, a gente não tinha experiência de nada. Meu pai e meu irmão até tomaram alguns revés aí,
por falta de informação, ou até por confiar em quem dava, né, essa informação, né? Porque nesse meio logístico, cara, existe pessoas de tudo que é jeito, cara. Sabe? Como existe empresa também de tudo que é jeito, né? Tem disposição para qualquer coisa. E outros que preferem, às vezes, perder alguma coisa, mas manter a linha ali, né? Dentro de um padrão honesto, né? De trabalho. Mas é uma opção de cada um, né? Toma opção. E isso também, em todo segmento, a gente falou sobre isso também. Uma sacada legal nesse começo é que muitas pessoas esperam a oportunidade de ouro, né? Sim. Cair do céu mesmo, mas pô, você começou carregando, prestando serviço para transportadoras. Sim. Na realidade, eu imagino que na época era assim, o que tivesse de oportunidade ali era abraçado, e vocês também estavam cavando oportunidade. Quando que chegou o ponto, pode incluir aí na sequência, mas quando que chegou o ponto de vocês realmente terem um cliente ali, começar a ter essa carteira de clientes embarcador, atender como transportador mesmo, que você falou do CNPJ, né? Então, o meu pai e meu irmão, né, na época deles, eu ainda estava no Japão. Para você ter mais, assim, sair do transportador, que te comia de repente a metade do valor do frete, meu pai conheceu o cara falou, não, abre no CNPJ e vem carregar direto, né? E assim meu pai fez. Os fretes eram um pouco melhores, né? E só que esse período, né, não durou muito, né? Porque teve a venda da empresa. Mas mesmo assim meu pai ficou uma época parada, mas depois que a nova empresa, né, absorveu a outra, tal, como ficaram alguns conhecidos, o meu pai ainda ficou. Só que era aquela coisa esporádica, né? Aí eu voltei, né, a gente já estava carregando melhorzinho um pouquinho. Aí com esse novo caminhão já deu mais um fôlego, conseguimos pagar e já conseguimos pensar numa outra coisa, né, no caminhão maior, porque as cargas eram maiores, né? E assim, depois de acho que foi em 2004, mais ou menos, a gente montou eu acho que foi em 2004, a gente montou uma outra empresa, né? E começamos a fazer um trabalho diferente. Mas ainda faltava, sabe? A gente tinha aquela ânsia de conseguir as coisas. E entre um responsável da logística, um gerente, né? Eu não sei porque, acho que tinha alguma resistência. De repente tem essa questão pessoal também, o cara não gostava do meu pai, ou não gostava de mim, enfim. E não deixava ir adiante, né? E um dia, cara, teve um cara que me ajudou, sabe? E me falou, cara, e a gente cobrava por saída, então não era uma coisa muito mais vantajosa do que trabalhar como terceiro. E aí o cara falou assim, cara, você tem que cobrar assim, assim, assado. Dali pra frente, né, ele me ensinou a questão do metro cúbico, né, como cobrar por metro cúbico, fracionado, carga direta, como é que funcionava a precificação de tudo isso. Aí, cara, começou. Profissionalizou o negócio. Dali pra frente. Olha que show, né? Comigo aconteceu isso também, e até a minha sacada do Moviecash é a ideia da gente estar em movimento mesmo. Sim. Quantos anos depois não apareceu uma pessoa que pelo jeito foi divisora na trajetória, Totalmente. né? Total, e te deu esse apoio? E é bem provável que é aquela ideia de dar sem esperar, né? Porque o cara te auxiliou ali em um momento que você precisava. E quando a gente empreende, quando a gente está no dia a dia, tentando fazer a parada acontecer, a maior parte das vezes não, a maior parte das vezes é difícil, mas se a gente persiste, continua, às vezes aparece alguém que em algum momento foi ajudado. Exatamente. E que vai te estender a mão, vai te dar um apoio, vai te dar um contato. Isso é relacionamento, e para mim eu defendo muito que estando em movimento essas coisas acontecem. É importante a gente bater nesse ponto, porque assim, as pessoas têm a ilusão de que agora eu tenho dinheiro, eu conheço do negócio, eu vou montar aqui, vamos para cima que vai dar certo. Não é bem assim. Não é suficiente. Quantas portas fechadas você teve primeiro para encontrar uma pessoa que te deu aquela virada de chave, que é onde você começou a ter oportunidade e desenvolver a sua empresa. Não, e esse negócio do movimento,
É um negócio até engraçado de se falar, porque às vezes o dia a dia, ele não vai proporcionar para você essa porta. Sim. Ele vai fazer você ir bater. Você tem que ir atrás. Tem que ir você tem que atrás, provocar tem que ir atrás. isso. Né? Porque às vezes ele não acontece. E se você ficar você esperando um contato, retorno, essas coisas, e você não fazer isso acontecer, não movimentar essa roda, cara, talvez tu não saia do lugar nunca. Não sai. Se você ficar esperando, você tem que Né? insistir, você tem que Então ir você atrás. tem que ir, muito cara. importante a questão do relacionamento, que a gente fala Precisa. muito sobre É isso. aquela ideia de que tem que estar na hora certa, no local certo É. e estar preparado para a oportunidade. Cara, Senão não adianta nada. Em 2016, foi engraçado você tocar nesse ponto. Em 2016, a gente quebrou, né? 16, opa, já é mais recente. Em já. 2016. 2015, 2016. E a gente prestava serviço para uma empresa, uma empresa nacional grande, tá? E teve um problema que ela anoiteceu, não amanheceu. Então, todo o trabalho que a gente tinha, quando você está empreendendo, começando o negócio, não adianta você, para mim, tá? Eu vou falar da minha experiência. Eu tenho que fazer um caixa. Não dá, cara. Isso é impossível. Para mim foi impossível. Porque se eu não pegar esse dinheiro e voltar para a empresa, ela não cresce. Então você sempre está ali no fio. Sempre no fio. E sempre arriscando, né, Proda? Precisa. Porque Sempre aqui, arriscando. no nosso país, se você não tiver, né? Eu garanto que 80%, 90% das pessoas que empreenderam quebraram. Por quê? Sim. Porque sempre está arriscando. Sim. Sabe? Se a gente não arriscar, você não aumenta o seu negócio, você não faz acontecer. Você vai ficar... Estagnado. Exato. Sabe? Então, para muitos... Poxa, o primeiro caminhão que eu comprei novo, né? Que eu trouxe um carnê de R$ 1.560 por mês, minha mãe quase teve um treco, tadinha. Sabe? Puta, como é que a gente vai pagar, filho? Mãe, vamos trabalhar, mãe. Sabe? E assim foi. Depois foi um caminhão grande, aí eu tive um acidente, onde até faleceu um rapaz, né? Aconteceu comigo um acidente que, para mim, foi um momento que eu tipo, dei uma repensada em algumas coisas, né? Foi dentro do negócio. Foi dentro do negócio. E era uma pessoa querida, sabe? E uma puta fatalidade, cara, que, porra, terrível. Mas, enfim, de novo, né? Uma outra dificuldade, né? E... Poderia ter te parado. Sim, mas a roda continua. Não dá pra parar, cara, sabe? Porque eu preciso sobreviver. E com o tempo, você vai vendo que, indiretamente, tem pessoas também que sobrevivem do seu negócio. Sabe? Que também estão em movimento porque você tá seguindo. Isso serve pro borracheiro, Lógico. eletricista... Direto ou indiretamente, você tem as pessoas envolvidas no que seu... aí você vai criando braço, porque você não começa a aguentar tocar sozinho as coisas, Sim. né? Proda, deixa eu até te fazer uma pergunta nesse sentido, que de um tempo pra cá eu venho tendo uma percepção, principalmente a galera mais jovem, eu me incluo até nessa remessa, Claro. que vem ali desde a década de 90 pra frente. O fato da gente entrar e estar vivendo uma era da tecnologia, da globalização, de tudo integrado, a porra toda... faz com que às vezes a gente tenha, às vezes até uma falsa percepção de que a gente tem muitas opções. Sim. E aí a gente acaba não dando atenção para aquilo que a gente tem na mão, de fato, para trabalhar e para fazer acontecer. É a velha premissa de que, cara, você não tem que ter plano B, porra. Vai no plano A e faz acontecer. Porque se você tiver plano B, você sempre vai estar ali, ó. Se não der certo, eu tento outro. É claro que há controvérsias aqui, é até polêmico falar, porque a gente zela muito pela estabilidade, eu digo, a gente, o sistema, né? A gente é criado assim, a nossa família busca quer isso, né? A nossa família quer o quê? Quer segurança, não quer que a gente passe apertado, então sempre fala, ó, filho, vai lá, mas, pô, tem um plano B. Você vai, sei lá, sair do estado para ir trabalhar lá no Rio Grande do Sul, igual eu fui, mas e se não der certo? O que você vai fazer da vida? Tem um plano B. E aí a gente acaba não estando presente 100% no plano A, que faz com que naturalmente o resultado não seja o efetivo. O plano B ficou para trás, porque quando começar é tudo de novo. E pelo que você está falando da sua história, e eu não acho que foi uma opção, não. É mais perfil isso. Você sempre colocou o plano A ali por uma questão de necessidade, momentos e tudo. Mas eu imagino que tenha sido uma das coisas que te deu impulso, tração para seguir. Pode ser sim, Dan, porque eu nunca pensei, realmente, nunca passou pela minha cabeça um plano B. Nunca. Até hoje, não me passa um plano B. Mesmo com todas as... que, por exemplo, hoje são os jovens, né? Essa questão tecnológica e
para pessoas, até me incluo assim, não como o tiozão da parada, né? Mas eu já tenho 48, né? Então eu sou resistente a algumas coisas já, né? Coisa que pro meu filho com 27, 28 anos é muito comum, né? Principalmente no negócio. O perfil você vê que muda. As pessoas que negociam hoje o frete, que estão na outra ponta, do outro lado da mesa, são cada vez mais jovens, sabe? E às vezes, eu costumo falar pro meu filho que assim, os velhos, né, eles vão ficando de lado. Claro, a gente tem que dar espaço pro jovem mesmo, pro novo, né? Mas o novo ainda tem que entender que cada cabelo branco desse aqui, ele não ficou branco à toa. Isso inclui a Sabe? barba, né? Principalmente, sabe? E ele ficou Eu não vou branco. nem entrar nesse assunto, porque aqui você o negócio tá feio. Tá quase igual o cotonete. Tá pesada essa mesa de experiência. Não, então, mas se ficou branco, cara, foi porque o tempo passou e isso vem em experiência. Não dá para descartar totalmente. Porque eu já sentei algumas mesas de reuniões com pessoas jovens da década de 90, como você tanto destacou aí, e o cara me falar um absurdo, sabe? E você tem que parar e olhar para ele e pensar, né? A vontade que você tem de esganar ele ali no momento. Qual a resposta que eu vou dar pra esse Aí rapaz? você tem que falar assim, jovem, deixa eu te falar, eu não vim discutir isso com você. Tá? Até porque se eu for discutir, se você me falar que você repõe tudo que eu perdi, eu passo o dia inteiro aqui. Como o objetivo não é esse, não toca nesse assunto. Só que isso vira um revés, né, cara? Porque há pouco tempo atrás ele me falou coisa, cara, graças a você, né, eu penso diferente hoje. Mas o jovem não quer essa dose de verdade, assim, tão na cara. É que eu acho assim, né? A gente, principalmente na área de logística, mas é claro que sim em todas as áreas, né? A gente tem aquela questão do pulo do gato, da experiência, né? Você pode ser muito técnico, você pode ter estudado muito, mas tem o dia a dia que é totalmente diferente da teoria. Claro. Né? Isso aí em qualquer lugar que você trabalha. E eu acho que tem que ter uma mescla ali. O cara que é profissional hoje, que está no mercado, ele tem que buscar, sim, né, entender da tecnologia, isso é fundamental, senão o cara hoje ele não consegue fazer nada na vida dele. Né? Um analfabeto digital, que a gente fala, né, não vai conseguir fazer nada. Sim. Mas ele tem que ter a experiência e ele tem que entender que ele precisa aprender com essa galera que está há mais tempo no mercado, que é você, que sou eu, que já passou por alguma coisa. E o Danilo tem passado por isso e ele pode falar isso assim, porque ele convive muito com a gente, né? De entender algumas coisas, porque é o que você falou, às vezes você senta numa reunião, você vê o cara falando umas coisas, você sabe que aquilo não vai acontecer. Não, inacreditável, Não tem cara. como. E a gente fica, poxa, em que momento esse cara tá achando que ele é o dono da verdade, né? Eu tenho 49 anos de idade, eu tenho uns 30 anos de logística, e uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, todo dia eu aprendo alguma coisa, seja com gente mais nova, com gente mais velha, com gente inexperiente, todo dia é um aprendizado. O cara que tem isso na mente dele, ele vai voar. Vai. Tá aberto, né? O jovem, né? O jovem, eu acho que às vezes ele tem uma falsa impressão de que, como ele está do lado de cada mesa, ele está com um cajado na mão, vamos colocar dessa maneira, ele pode falar o que quer, sabe? Coloca uma ideia solta lá que você escuta, né? E se você for resistente a isso, você já fica no radar do cara. Sabe? Então, assim, você transitar nesse meio hoje é muito complicado, principalmente pela diferença de idade, pela diferença das ideias. E de mentalidade, né? E de mentalidade. A gente tem essa diferença de geração que a gente fala muito hoje em dia, né? Que tem um conflito aí, né? Grande. Tem, e que nem no meu caso, né? A BP, ela é uma empresa familiar, sabe? Onde o meu pai, a minha mãe, né? O meu irmão, sabe? O meu irmão ele é o Coringa. Sabe? Sem o meu irmão, cara, eu tava morto, sabe? E agora o meu filho passou um tempo fora, né? No outro país, voltou, né? E tá compondo esse time aí, né? Permanece familiar, né? E a ideia, né? Poxa vida, esse sangue novo, né? Fazer a BP continuar apontando para cima. Como eu vejo a BP hoje, né? Que principalmente nas crises, né? Ela aponta para cima e ela vai até meio que descontroladamente, sabe? E onde até por vir, né? De
de pequeno, de vir ali engatinhando, né, de carregar caminhão, de dirigir caminhão, de dormir em caminhão, ficar 3 dias em Carrefour em caminhão. Então, para mim, essas coisas não me assustam. Se precisar voltar e fazer, eu faço tudo de novo. E faço, sabe? E da pandemia para cá, vocês vêm numa curva de ascensão. Você falou de um crescimento desenfreado até, que é difícil de ajustar. Eu imagino que seja assim. É difícil de acompanhar o crescimento em todas as partes da empresa, né? Dificílimo, Danilo. É um desafio tão grande quanto começar. Porque, assim, junto com esse crescimento, são os problemas, são as pessoas, são as questões fiscais. Então, Mais imposto. Tudo, né? E assim, é uma coisa que você... Imagina, tu ganha 10 hoje, daqui a pouco tu pula para 100, daqui a pouco tu pula para 1 milhão, sabe? Aí quando chega nessa casa, você tem que parar, colocar gente, pensar... Essa organização que é complicada, porque você tem um cliente e aí você vê um crescimento, quando você percebe, você fala, puxa, cara, o que eu tenho hoje já não atende mais, o que eu vou fazer? Onde eu vou atacar primeiro? O Renan, assim, eu vou falar da minha experiência, porque assim, eu ainda estou apontando para cima. Então a gente vem de pandemia, né, onde todo mundo, todo empresário pequeno, principalmente médio, fez algumas opções, né, para se manter vivo. Sim. Né? E assim, eu acredito que isso foi para todos. As opções que foram diferentes. Alguns acertaram, outros erraram, outros não foram felizes e acabaram quebrando. Né? Mas mesmo diante desses desafios, agora a gente tem essas eleições, essa polarização, a gente não sabe o que vai acontecer com o país. Agora a gente tem um cenário novíssimo aí que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, também, assim, quem tem, né, como empreender, vai aguardar um pouco. É o momento certo de fazer isso agora? Vai aguardar, eu vou aproveitar agora, porque na virada isso pode ser legal para mim. Né? Então, ter esse feeling, sabe, bem sintonizado com o que está acontecendo, é um outro desafio. Mas eu, né, na minha experiência, né, nesses 15 anos, 16 anos de BP, e onde a minha família, que faz parte do negócio, tem um peso, sabe? Uma base que me deu assim, até porque hoje, né? Poxa vida, todo mundo lá ou come filé ou come ovo. Mas todo mundo junto, sempre. Todo mundo junto, sabe? E Renan, e nenhum dia, até hoje, nenhum dia foi fácil. Não vai eu esperar contratar 1 milhão de pessoas, porque hoje, né, se precisar, o meu irmão, principalmente, monta numa carreta, viaja. Se precisar, eu vou, sabe? E assim, a gente não tem essa preguiça, eu sei que é errado. Comodismo, né? É o comodismo. Eu sei que é errado, porque se eu vou viajar um dia como motorista, vou dirigir o meu caminhãozinho, tal, até o cliente A, o cliente B, para mim, eu não tenho esse tempo mais. Mas se precisar, eu vou. Eu não vou deixar meu cliente na mão jamais, porque o motorista passou mal, teve algum problema. Eu não vou dirigir porque eu sou dono negativo. Você faz? Eu faço. Precisar carregar, descarregar, faço de novo. Quando que foi a opção que você colocou como até um dos diferenciais da BP, trabalhar com frota própria? Porque você teve opções de terceirizar e tudo, a gente já discutiu algumas vezes esses contrapontos, né? O que é ônus, o que é bônus nessa hora, mas para a BP, para você, qual que foi a decisão, assim, quando que foi e o porquê? Se você puder... Cara, teve um dia que a gente sempre foi muito difícil, então uma frota muito pequena, né? E saiu um cliente, não lembro o nome dele, então exigia carreta, na época não tinha carreta. E a gente precisou de uma carreta e tal, e no dia, né, o cara não ia conseguir vir. E eu tinha uma agenda. Ou seja, você foi contratar o terceiro. Não, eu fechei com ele. Fechou com ele, tal, para atender essa demanda do cliente. Nos 45 do segundo, ele falou, não vou conseguir ir. Né? E naquele momento, cara, eu falei, puta, não dá para depender dos caras. Né? Até porque eu era pequeno, e para mim realmente operar com o terceiro, eu tenho que fidelizar o terceiro. Né? E eu não tinha como, eu estava começando. Né? Mas aquele episódio, aquele evento, cara, eu tenho que pensar em frota. Mas aí você fica pensando, vai mobilizar dinheiro, capital, vai não sei o quê. Só que assim, cara, hoje
eu atendo com 100%, né, com frota própria e dependo exclusivamente da minha frota. Dos motoristas, Dos motoristas, da estrutura da operacional. estrutura que existe. Ela está lá para ser usada, né? Entre galpão, entre carro grande, carro pequeno, carro médio, né? Então, a BP cresceu, né? E onde eu atendo alguns clientes de forma diferenciada, que eu acho que o que fez a BP permanecer foi o diferencial. E isso faz parte integrante do diferencial, né? Porque teve casos, né, do cliente exigir apenas frota própria. Não quer terceiro. Pelo mesmo motivo que 45 segundos o cara não vai. Mas então foi mais uma opção sua devido a uma experiência. Uma experiência ruim. E um perfil que você tem de atender o cliente ali, né? Não tem opção de não fazer a partir do momento que foi combinado. Não vou fazer o cliente esperar, achar um terceiro, porque às vezes você acha o terceiro, passa a ficha do cara, não é aprovado, a seguradora não... O próprio nome diz, você está terceirizando, de fato você realmente está colocando parte da responsabilidade ali na mão de um terceiro. Sim. Né? Então, assim, eu já não corro esse risco, porque os meus motoristas já são liberados, eu tenho uma gerenciadora de risco que me atende, então os clientes já têm quem tem seguro, o seguro é meu. Então hoje eu tenho uma estrutura voltada para isso. Uma coisa que eu costumo falar dentro do nosso mercado, e principalmente nesse ponto, é quando a gente olha para o transporte de carga rodoviário, transportadoras e tudo, por mais que seja um nicho, um mercado, existe uma diversificação muito grande de tipo de modelo de negócio. Sim. A partir do momento que você parametriza esses diferenciais, às vezes algumas licenças, perfil de carga que você vai atender, muda completamente de uma outra transportadora que também vai atender muito bem, só que, com outro formato. São outros processos, outra gestão ali, talvez para conseguir fazer todo o controle, colocar os agregados terceiros de uma forma efetiva, que dê resultado, né? Aproveitando o seu gancho, Danilo, eu acho até que o tipo de cliente que você trabalha te proporciona essas opções. Tem cliente que você consegue atender muito bem com terceiro, e aí é lógico que o modelo que o Prodamor trabalha com frota própria é ideal, cara. Você tem 100% de frota própria para atender um cliente, lindo, perfeito, mas tem um custo. Tem um custo e a dificuldade para escalar ali, às vezes, de forma rápida. Se bem que o Proder é até bom nisso. Conta aí, Proder, como que você ele administra bem isso. Cara, eu sei que tem história de você comprar caminhão de um dia pro outro, isso assim. É interessante, E buscar, tirando do começo lá, tô falando histórias recentes aí, né? De não ter como atender, né? Essa história é boa, de chegar no cara e... Cara, eu preciso de carreta, assim, assado, tal. O cara falou assim, um amigão, sabe? Pra levar pra vida, se chama Virgílio, né? O italiano também, cara. Aí ele falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de carreta, assim, assado, tal. Veja se você te atende. Me atende. Aí ele falou, só que eu não tenho dinheiro, Virgílio. Aí ele olhou pra minha cara, deu risada. Você tem cavalo pra vir buscar? Eu falei, tem. Manda vir buscar. Depois a gente vê isso aí, né? E nisso já foram umas 7, 8 já. Caraca. Sabe? Que eu peguei todas nesse formato, né? Para começar a atender um cliente novo, né? Porque exigência, né? Cada cliente exige determinadas coisas, né? Sim, é o que eu tô falando. Que nem licença, né? Teve recentemente, eu tive uma visita na BP, e onde um conselho regional de farmácia foi lá por causa da Anvisa, né? Que eu tenho e tal, que a BP tem, e eles pediram os documentos, né? As licenças. Então a gente tem uma pessoa que é extremamente organizada, né? Que se chama Silvana Alves, né? Silvana Alves. E devo muito para ela, cara, porque ela cobra, ela é chata, sabe? Mas você vai na pasta, nas coisas que ela faz, cara, é no detalhe, sabe? E tem a Juliana também, né? Que eu falo que é meu braço direito lá, né? Então elas estão numa sintonia top, né? Aí vem meu filho também para somar com isso, né? E a parte operacional lá, o chão de fábrica, vamos dizer assim,
tá eu, meu irmão, meu pai vem também, tadinho, mesmo com toda a idade, às vezes não, né, as coisas mudaram muito do tempo dele para cá, né? Mas é uma pessoa que é muito importante, né? É muito importante para assim, para a história da Pro BP. negócio. Começou junto, né? E aí... Pode atender aí, fica tranquilo. Não, é o meu pai. Aí, ó, tá falando dele? Pai, tô falando de você, pai, já ligo aí. Beijo, pai. Tá, beijo. Tchau, pai. Tchau. Como que é o nome dele, brother? Seu Chico. Seu Chico. Então, eles fazem parte disso tudo, né? E até dessas negociações loucas que eu faço às vezes, mas assim, voltando para as licenças, né? Então a gente atende o cliente e a gente vê a necessidade do cliente. E hoje em dia você não pode ignorar a questão ambiental, uma série de questões que fazem parte do game aí, né? E compõe a estrutura do seu negócio. Então, assim, são investimentos que são feitos, né, para me atender o cliente químico, por exemplo. Eu tive que me adequar, né, com licenças, assim assado, para Anvisa, licenças. Então, assim, eu tenho, né, até recebi uma espécie de sabe, parabenizando, né, pelo tanto de licença que eu tenho na região, né? Eu sou uma das poucas que tem todas as licenças, né? Então, de uma maneira direta, eu acabo sendo na frente em algumas situações. Show. Sabe? Porque eu tô pronto para atender. Mas isso é uma coisa que você vai construindo de acordo com a necessidade dos clientes que você atende, né? Sim. Você enxerga ali uma oportunidade de negócio e você já vai, cara, vamos resolver isso. Mergulho de cabeça. Então. Não, mas é importante deixar registrado que isso foi tijolinho por tijolinho também, né? Foi. A cada cliente que foi aparecendo, eu falo porque eu conheço a história. Mesmo que tenha que ter sido do dia pro outro, às vezes, você foi tirando uma licença, colocando mais caminhão na frota, tudo para conseguir atender, entrar e abraçar as oportunidades. Puxando, a gente já tá indo pros finalmente aqui, e tem história pra caramba. Se a gente ficar aqui, eu acho que 2 horas pra pegar tudo, ainda falta, né? É pouco. Da próxima eu marco no horário do happy hour, que daí a gente estende. Já emenda, acho melhor. Proda, eu costumo dividir o mercado de transporte de cargas em 3 fatias, que a gente fala do embarcador, do cliente, quem dá a demanda, né? O transportador, que é quem realmente presta o serviço de transporte efetivo, e eu incluo diretamente os motoristas, que podem ser CLT ou podem ser terceiros e tudo, que também compõem uma grande fatia no mercado, que movimentam o Brasil aí de ponta a ponta. Cara, essa posição, embarcador, transportadora, e eu sei que você tem um tino comercial, que eu não sei se foi desenvolvido com o tempo, por necessidade, ou se é um talento nato. Cara, que dica que você dá? Quais são as formas que hoje você utiliza para encantar um cliente, para captar um cliente quando ocorre a necessidade? Se pudesse dar uma dica nesse sentido para a gente. Olha, não tem uma receita, né, exata. Eu sou um cara extremamente transparente. Tá? Então, esse primeiro contato com o cliente é uma dificuldade enorme. Então, você tem que procurar uma maneira de quebrar algumas barreiras desse primeiro relacionamento. Eu uso o meu nome. Tá? Por exemplo. Eu ia falar isso agora. Quando eu conheci, foi a primeira coisa que ele fez. Sabe? Porque é uma maneira de quebrar o gelo e entre uma piadinha ou não, você coloca a ideia e espera a volta, e você tem que ter o feeling para entender isso, porque nem sempre, né, você vai visualizar um cliente médio, grande, tá? Eu costumo pensar, vamos determinar rotas, por exemplo, sabe? Rota A, B, C. Tem rota que você sabe que não é muito vantajosa, mas a outra é. Então, pensar na última linha para início. Mas, cara, precisa muito empenho. E eu vou na linha, sabe, da honestidade, da transparência, para não ter surpresa. Para o cliente não ter surpresa com você. E isso é uma maneira de você, sabe, marcar o teu espaço, sabe, por menor que você possa ser.
E são valores, né, Proda? Sim, São hoje em valores dia- que são colocados na mesa e a transparência é realmente aquela velha premissa de que o combinado não sai caro. Exato, né? E a gente sabe que é um mercado que é complicadíssimo, sabe? E essa transparência, em muitos momentos, faltam, sabe? É onde alguns clientes queimam algumas transportadoras, onde algumas transportadoras acabam se queimando e queimando o colega, né? Onde Cara, bagunça preço, onde... Eu trabalhei muito tempo contratando frete, né? E eu posso falar isso de carteirinha, assim. O que mais me incomoda até hoje é quando você vai falar com um transportador e ele vem com aquelas desculpas de... Cara, que não mudam também, né? 500 mesma, anos atrás. é. Que o cara fala uma coisa, você já sabe o que ele está falando outro. Quando você pega uma certa experiência no mercado, você já sabe. E é muito difícil, e eu, no meu caso, valorizo muito quando eu pego um transportador, quando eu pego um fornecedor de qualquer tipo de serviço na área de logística, que ele te fala a verdade. Porque você já se livra de muitos problemas quando o cara fala, você pede alguma coisa para ele, ele fala, cara, eu não consigo te atender agora. É muito não melhor. dá. Só que a grande maioria não faz isso. Não faz. E a grande sacada não é o problema. A gente sabe que vai ter problema, sabe que vai dar pau. A questão é como que você vai resolver o problema. Exatamente. Eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo. O cara, pô, Renan, mas tem problema. Eu falo, cara, se não tivesse problema, eu não precisaria de você aqui. Graças a Deus tem problema. Olha, que é por isso que a gente te contratou. Não, você sabe, e uma, né, como transportador, sabe, você tem que buscar chegar a um ponto onde a pessoa pensa em você, o cliente, pense em você assim, chame você para uma conversa, cara, me ajude, estou com um problema. Você tem que arrumar essa solução pro cara. Sabe? E geralmente são rotas com problema, com transportador que não atende bem, ou isso, aquilo, outro. E eu, né? Não sou melhor que ninguém, mas assim, eu geralmente me debruço mais sobre os problemas do meu cliente. Acho que você sabe ouvir, Proda. Sabe? Você consegue entender a dor do cara. Que pra não é resolver. fácil. Não, cara, não é fácil. Sabe? Exige mesmo, sabe? Mas realmente, quando você tá dedicado àquilo, se você se debruça sobre esse problema, eu acho que o cliente percebe. Isso não é garantia de sucesso, né? Não, mas eu acho que aí entra um pouco do que a gente estava falando da experiência, porque também é difícil você ter um cliente que também entenda o seu lado. Claro. Que é a questão da parceria. Porque tem muito cliente que só quer tirar de você também. Tem que ser uma mão de via dupla aí, né? E se você começa a ceder muito... Já aconteceu comigo você também. Você quebra também. É uma linha aí muito... É tênue o negócio. É complicado. Então, assim, de novo, a experiência e o relacionamento, que a gente sempre fala aqui, a gente já falou de relacionamento várias vezes, né? Que é uma coisa muito importante, porque ao mesmo tempo que você entende o seu cliente, você atua na dor dele, você está lá para ajudar, ele também, quando você tiver a sua dor, tiver os seus problemas que também existem... Tem que ser recíproco, tem que né? ser recíproco. Então, mas Senão é uma coisa difícil. É muito difícil. Eu acho que isso é a coisa mais difícil do mercado na área de logística. A coisa mais difícil é você conseguir entender e administrar isso. Não, e assim, né? E a gente como transportador, né? A BP está lá para atender e realmente tentar sanar o problema de uma rota, de um cliente, né? Resolver. Para mim, para isso não ser mais uma dor de cabeça para você. Ok. A ideia seria assim, eu não vou esquecer, o cara me ajudou. Só que depois, quando precisar apertar, ajustar, ele vai vir para cima de você também. Lógico. Mas é o momento que você tem que fazer suas contas, ter ideia e às vezes num relacionamento entre cliente e transportador, vamos colocar um casamento aí, né? Às vezes ele tem que acabar para você permanecer no mercado. E isso é uma queda de braço constante, cara. E é um desafio, cara. É um desafio. Enorme. E várias empresas passam, posso dizer, às vezes até décadas, né? Amarradas, presas a uma operação, a um cliente, reféns com crachá literalmente no peito, como se fosse funcionário. Exatamente. Para poder fazer, aliás, para poder sobreviver em primeiro lugar. Sim. E em segundo, porque realmente em algum momento não conseguiu, às vezes, pulverizar mais a carteira e tudo mais. Eu acho que todo mundo aqui já passou por as dificuldades. Sim. É um constante desafio. Então, não é porque você já está maduro no mercado, está há muito tempo, pode ser que você vive esse problema hoje. E tem que ser resolvido de uma forma ou de outra. Não tem como adiar, vou deixar para depois. Não tem. Problema é problema. É isso aí. Tu tem que ter a mesma disposição para resolver ele do jeito que você quer vencer. Senhores, Proda, dá um fechamento aí, se você puder, dentro desse bate-papo, como eu falei no início, o objetivo era a gente trazer um pouco da sua realidade, do seu dia a dia, da sua trajetória. A gente conseguiu trazer pontos importantes que eu acho que
marcaram o seu trajeto. Se tem algum que faltou, coloca na mesa aí e faz o fechamento aí pra gente, dando algumas dicas aí, algumas sacadas, com olhar logístico, com olhar de transporte, de oportunidades. Contigo aí. Bom, gente, eu não tenho muito a dizer, não, mas se você tem oportunidade, agarra, sabe? Vai, se dedica, né? E faça acontecer. Provoque isso, sabe? Que vai depender, cara, o seu negócio, 99% é seu o problema. Ônus e bônus é tudo teu, tudo teu. Então, se esforça. Tá? Eu tô há 15 anos no mercado e me esforço muito até hoje, sabe? Isso tem um preço, tá? Tempo, se você é casado, se você tem família, isso te cobra também, tá? Mas, cara, se tu tá pensando em crescer, faça acontecer. Arregace as mangas, literalmente, e vai pra cima, sabe? E sempre atenta à oportunidade, sempre buscando, não tá aparecendo, provoca. Trabalho duro. Vai atrás, né, Proda? Vai atrás. Levanta da cadeira, corre atrás. Se movimenta, move. Boa. É isso aí. Bom, eu peguei vários insights. É sempre bom conversar contigo, Proda, porque é uma experiência que para mim soma muito, cara. A gente falou sobre, desde o início do negócio, as dificuldades que existem. Para mim, o ponto alto aqui é entender realmente o cliente, ouvir ele, sentir a dor do negócio. Isso vale para você começar um negócio, para melhorar o seu, para atender melhor o seu cliente, para fidelizar a carteira de clientes atual que você tem. Então, quando você ouve, quando você entende essa dor, vai e resolve, é show de bola, velho. E falando de logística, falando de transporte, cara, tem muita oportunidade. Não é fácil. O Prodamor aqui deu, acho que de ponta a ponta ele falou isso. É verdade. Tá em movimento, tá crescendo, mas a cada dia que passa é um desafio. Como minha mãe costuma falar que a gente mata um leão por dia. Então, dentro dos negócios não é diferente. Eu acho que o meu encerramento fica em cima disso. Bora pra cima, bora levantar a bunda da cadeira, estar em movimento para conseguir ter resultado. É isso aí. É isso aí. Eu acho que o caminho é esse. Não tem uma fórmula mágica, né? Não existe uma receita de bolo. O caminho é esse. E assim, um gancho aí de tudo que a gente falou, que ficou marcado aqui na minha cabeça. Montar um negócio é difícil, mas manter é mais complicado ainda. Então, assim, não se acomodem. Não, em momento nenhum. O tempo todo evoluindo, o tempo todo buscando, o tempo todo se movimentando. Eu acho que o recado é esse. Né? Bom, pessoal, show de bola. Esse foi mais um Movecast, mais um podcast que, como eu falei no início, tem como objetivo levar melhor informação, conteúdo de valor. E agora, nessa série, trazendo grandes nomes aqui. Inclusive, Prodamor foi o primeiro. Proda, brigadão mesmo, viu? Obrigado a você pelo convite. A gente vai dar sequência falando sobre temas bem específicos da logística. E o próximo vai ser abordando a parte de vendas. Vamos falar um pouquinho aí sobre algumas técnicas para a gente poder aplicar dentro do mundo físico, dentro do mundo digital, para a gente ter mais resultado. Fechado? Que é uma parte fundamental do negócio também, né? Show. Senhores, muito obrigado. Obrigado a você. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Agora, aqui conta mesmo o que é Prodamor? Cara, o Prodamor... Eu já ouvi tantas... Não tinha vidro nas portas, ainda meu pai não conseguiu comprar e tal, mas ela rodava. E eu peguei esse carro, fui até essa empresa, comprei a fralda de segunda linha e vi uns carros carregando. Só que tava eu, meu pai e meu irmão desempregado. Não tinha grana pra nada. Aí eu perguntei, poxa, não precisa de ninguém para carregar? Quem é responsável pelo carregamento é uma transportadora X. Né? E eu fui até lá, né? E até hoje, né? Eu conheço o cara que me deu a oportunidade, o seu Orlando Lunardi. Caraca. Na época da Bom Amigo Transporte. E ele, como um bom italiano, né? Mas o Lunardi da transportadora Lunardi, não? Do Túlio. Eu acho que deve ter algum parentesco, sim. Tá. E aí eu cheguei lá, tá precisando?
que carro que você tem? Aí ele falou, tá, eu tenho essa besta aqui e tal. Quantos metros cúbicos? Eu não tinha nem ideia o que era metro cúbico, meu amigo. Quanto que cabe nessa Ele besta? falou, eu não sei. Aí ele falou assim, essa carga cabe, vê se você bota essa porra lá dentro. Um bom italiano, né? Sim. E eu colocando com o maior cuidado, eu, não, caralho, é assim, e dava porrada. Na época as fraldas eram em caixas, né, de papelão. Pá, coube documento e habilitação. Eu não tinha habilitação. Então a gente tá falando de que isso aconteceu há mais de 15 anos. Meu filho Atrás. tem hoje, né, tem hoje 27. Já começa por aí, né? É 27, Porque se a então a fralda era primeira- pra ele, né? A experiência começou nisso aí. Agora, aí com o tempo, aí teve Claro. meu pai foi fazendo, aí eu tive que ir pro Japão porque não tive condições aqui e tal, né? Aí vem a história, vai desenrolando. Boa, não, legal. Porra, isso é uma história legal, porque você vê, o cara foi buscar uma fralda pro filho dele, que ele não tinha dinheiro pra comprar, e o cara começou um negócio do nada dali, uma oportunidade que deram Sem pra dinheiro. ele. Olha que legal. Mas essa é a mesma história que você comentou comigo uma vez, da questão da carga e descarga que você fazia Então, lá atrás, ou não. teve anterior a Não, isso? começou aí. Começou aí. Aí depois a gente foi, enquanto era van, né? Aí a gente prestava serviço pro seu Orlando e trabalhava eu, meu pai e meu irmão. E eu e meu irmão, nós éramos os ajudantes do meu pai. Tá, mas aí já é a história da BP mesmo, né? Já é o início não, da BP, ainda não. Ah, tá. Tá, isso é na época a gente até apelidou a Tranchico, por causa do meu pai, Francisco. Tá, Chico. Né? Só que com o tempo também a firma mudou de dono, aí começaram os problemas, né? A gente até... o meu pai, que ficou, eu fui embora, né? E comprei um caminhãozinho. Ficou e seu tal. pai e seu irmão. Meu pai e meu irmão. Mas teve vários problemas, pessoas que entraram, pessoas que saíram, Sim. né? E como um bom Brasil que a gente vive, é um setor muito corrompido, né? E entre uma troca e outra dessa corrupção, meu pai estava fora, porque não tinha como bancar ninguém. Sim. Então é uma coisa ruim de falar isso, né, meu? É péssimo. Mas isso faz parte Faz parte da história, né? do game aí, né? É verdade. Eu não achava que tinha sido assim, não, cara. Quando você me contou essa história de carga e descarga... Não, isso foi na época da Hipermarcas, que aí começou a BP. Ah, tá. Entendeu? Porque aí quando começou a BP, aí eu tinha só um cliente. Aí consegui abrir no final do ano, que foi a Hipermarcas. Onde, né, eu como pequeno, né, ia apontando para frente, eu tenho que ser o borracheiro, o eletricista, eu dirigia o meu caminhão e eu batia carga também. Tanto que uma época o pessoal, devido por causa do meu nome, né, a gente veio conhecer o Prodamor e tal, e eu tava dentro do caminhão batendo carga. Desceu o gerente, desceu o diretor, tal, e eu saí de dentro do caminhão todo sujo, porque eu estava batendo fralda. Caralho. O cara falou, porra, tu bate fralda? Eu falei, cara, eu faço o que precisar. E continua fazendo até hoje. Ainda não, eu não bato fralda, mas se precisar, Não, mas eu vou e se faço com precisar, excelência. Se precisar, você E bate sabe pra lá, sabe né? fazer, né? Sei. Ô, Henrique, pode começar então? Tá rodando, né? Beleza. Bom, já que a gente já aqueceu, então agora vamos... É só dar continuidade da onde parou, que você tava sujo de fralda, mas a gente explica o porquê que você tava sujo de fralda, né? Bom,